Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Então, como vocês já devem saber, né? Essa é a nossa última aula de revisão de exercícios e eu vou resolver os exercícios aqui relacionados à lista 3, que seria ali a continuação dos materiais condutores, né? Que seriam os dielétricos. Então, a gente trabalhou lá propriedades microscópicas, né? Propriedades atômicas e moleculares. Depois ali a parte da condutividade dos materiais, lista 2, e agora a lista 3, a parte de dielétricos, ok? Então essa aula vai ficar gravada, né? Depois que ela for processada, vai estar disponível, acho que ainda essa noite para vocês ali no AVA para consultarem a qualquer momento. Só lembrando que a semana de provas ela começa no dia 22, não é? Então ela deve começar aí na próxima quinta-feira, né? Agora, depois do feriado do dia 21, dia 22 é o início da semana de provas. E as provas serão todas online, ou seja, todas via AVA. E a nossa prova vai ser no dia 26, ou seja, na próxima segunda-feira, certo? Então, no dia 26 vai estar disponibilizado para vocês lá no AVA, né, a partir das 19 horas, a prova. A prova ela vai ser composta de 6 questões, certo? Sendo que algumas questões vão ser de resolução numérica, que nem esses exercícios que eu passei para vocês ali nos exemplos e na resolução aqui dessas últimas aulas, e alguns problemas vão ser questões de múltipla escolha. Então vai estar especificado direitinho lá sobre as questões no dia, mas vão ser questões lá de múltipla escolha que vocês vão ter que marcar a resposta correta. No caso da aplicação da prova, ela é somente no dia 26, não é? Das 19 até as 23h30. Então, o sistema vai permitir que vocês resolvam a prova nesse período de tempo aí, ok? No caso das questões que tem que fazer cálculo, vocês vão ter que fazer isso manuscrito e depois, com o celular ou com o scanner aí, digitalizar essas resoluções e subir elas no AVA, né? Vai ter lá o link para que vocês possam fazer o upload desse material aí, ok? Bom, então, isso aí informado para vocês. Assim, caso alguém tenha coincidência de mais de uma aula no mesmo dia, com prova, daí tem que entrar em contato com a coordenação para dar uma gerenciada nisso daí, certo? Que nem eu tenho aulas na sexta-feira com outras turmas, não é? E aí, por conta dessa pequena mudança de horário, tem um pessoal que fazia o semipresencial também na sexta. Então, daí eles vão ter que dar uma conversada com a coordenação para resolver isso aí, beleza? Bom, então, Professor, dando. Pá, diga lá. é, não tem como só bater a foto e enviar para fazer um arquivo PDF ou vai ter que digitalizar? Não, já o fato de você tirar a foto no formato PDF já é uma forma de digitalização do arquivo daí, Ah, beleza, então. beleza? Tranquilo daí. Bom, então, iniciando aqui, né? Com os exercícios ali da lista número 3, ok? Da parte dos dielétricos. Então, o primeiro deles é esse aqui, é o 18.48, que o enunciado fala a seguinte coisa: em temperaturas entre 540 e 727 graus Celsius, a energia de ativação e a constante pré-exponencial para o coeficiente de difusão do íon sódio, né, esse íon N+, no cloreto de sódio são de 173.000 joules por mol e 4 vezes 10 a menos 4 metro quadrado por segundo, respectivamente. Calcule a mobilidade para o íon Na+, a 600 graus Celsius, certo? Então, o que acontece aqui? Aqui a gente está trabalhando com a questão da mobilidade da chamada corrente iônica. Então, quando você aplica um campo elétrico em materiais poliméricos e materiais iônicos, você tende a uma deformação na estrutura microscópica deles. No caso dos sólidos iônicos, você vai tentar movimentar os íons, não é? Que são aqueles átomos carregados que formam a estrutura. Então, em temperaturas mais altas, observem que você favorece essa movimentação de íons. Se nós estivéssemos em temperatura ambiente,
por mais forte que fosse o campo elétrico, você não conseguiria uma movimentação muito efetiva para produzir uma corrente elétrica, não é? Porque a força de interação em temperatura ambiente entre os íons é bastante intensa, certo? Bom, então, o que são esses dados que ele forneceu aqui? A energia de ativação é aquela energia que eu preciso fornecer para aquela estrutura cristalina iônica para que eu comece a retirar os íons dos seus lugares que eles estão sendo ocupados, não é? Então, quando a gente viu lá atrás a formação das microestruturas, você tinha os sítios, não é? Que eram as posições ocupadas pelos átomos, e que quando você fornece a energia de ativação para esses átomos nesse sítio, você pode promover esses átomos, esses íons, para sair desse sítio e formar uma lacuna, né? Um espaço vazio, certo? E esse coeficiente pré-exponencial é esse D0 que aparece nessa expressão aqui. Então, se vocês voltarem o conteúdo lá atrás, vocês vão encontrar uma expressão como essa, que o coeficiente D, né, de difusividade, ou o coeficiente de difusão de um material no outro, né, ele é igual a um coeficiente pré-exponencial vezes a função exponencial, que está elevada aqui a menos QD sobre RT, sendo que esse QD é a energia de ativação, né, para você tirar esse íon do lugar, que é esse valor fornecido aqui, e esse RT está associado à parte térmica, não é? O R aqui seria a constante ideal dos gases, e o T é a temperatura dada em graus, em Kelvin, não em grau Kelvin, tá? Então, primeiro, para se calcular essa questão aqui da mobilidade desse íon sódio Na+, a 600 graus, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que calcular qual é o valor da difusão ou da difusividade desse íon para essa temperatura. Então, o que eu vou substituir nessa equação aqui? O D0 é esse valor que ele fornece aqui. O QD é esses 173 mil, né, joules por mol que ele passou para nós. O R que aparece aqui embaixo, para combinar com essas unidades de joule por mol aqui, vai entrar como 8,31. E a temperatura, como tem que ser feita em kelvins, eu tenho que converter os 600 graus Celsius, né, para Kelvin. Então aqui é só somar 273. Então vai ficar 873, como aparece aqui. Então, executando essa operação aqui, vocês vão encontrar que o coeficiente de difusão para o íon sódio, Na+, a 600 graus, vai ser de 1,76 vezes 10 na menos 14 metro quadrado por segundo, certo? Então, aqui a gente calculou primeiro o coeficiente de difusividade. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a expressão que calcula a mobilidade, seja para uma carga positiva, como esse Na+, para uma carga negativa, que poderia ser o Cl-, né, o outro íon que forma nessa estrutura, ou os elétrons, eu posso usar uma expressão como essa daqui. Nesse caso aqui é uma expressão voltada, como a gente viu lá na aula, para os íons, não é? Que são espécies atômicas carregadas. Então ele vai depender, a mobilidade, que era do por μ, vai depender do N, que está associado ao número de valência do íon, que eu já vou detalhar esse cara aqui. O E, que seria o valor da carga elétrica, não é? Positiva ou negativa, dependendo aí do íon que você tem, se é positivo ou negativo. D, o coeficiente de difusão, sobre Kt, onde K vai estar associado à constante de Boltzmann, e T, a temperatura também dada em Kelvin. E aí nós temos como calcular essa mobilidade para esse íon aqui, certo? Então percebam que isso aqui vai depender de parâmetros do íon e parâmetros da rede, assim como a temperatura, certo? Então, no caso aqui, N, que é o número de valência, vai estar associado a essa carga elétrica que esse sódio, Na, tem. Então, quando tem um sinal positivo aqui, significa que o número de valência é igual a 1. Se fosse 2 mais, valência seria N igual a 2. Se fosse 3 mais, valência igual a
N3, certo? Então, percebam que esse número de valência depende de quantos elétrons este cara aqui, né, esse átomo, cedeu para a estrutura iônica. Nesse caso aqui foi só 1, certo? Bom, então, E vale a carga do elétron, né? No caso aqui, como é positivo, né? Esse cara fica positivo aqui. 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs. Aí o valor da difusão, que a gente calculou no item anterior, né? 1,76 vezes 10 na menos 14, dividido por 1,38 vezes 10 na menos 23, não é? Que é o valor de K, com as unidades correspondentes aqui, não é? Vezes a temperatura, né? Que é os 600 graus Celsius, convertido para Kelvin, que é o 873 aqui. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente encontra que a mobilidade para o sódio, N+, né, Na+, vai ser de 2,34 vezes 10 na menos 13 metro quadrado por volt segundo, certo? Então, é uma mobilidade relativamente pequena, certo? Isso numa temperatura de 600 graus Celsius. Se você mudar o parâmetro ali para temperaturas menores, você vai ver que essa mobilidade ela cai muito, certo? Então, isso também ajuda a gente a entender por que os sólidos iônicos eles são considerados materiais dielétricos, porque eles contribuem muito pouco para a corrente elétrica desses materiais. Por quê? Porque as espécies carregadas, que seriam os íons, nesse caso, que poderiam se mover na rede, eles estão intensamente interligados pelas forças coulombianas, que quase não tem como participar da locomoção ou da corrente iônica, nesse caso, né, que seria estabelecido nesse tipo de material. A título de comparação, se eu fizesse cálculos relacionados a materiais com mobilidade de elétrons, eu veria que a mobilidade dos elétrons é muito maior do que essa dos íons, ok? E só adiantando um pouco, nas próximas aulas, quando a gente começar a trabalhar com materiais semicondutores, eu vou também usar equações parecidas com essa daqui, só que daí para considerar a mobilidade de elétrons em materiais semicondutores, como o silício, o arseneto de galho e por aí vai. Então, perdão, esse exercício aqui, o 18.48, né, seria basicamente isso daí. Então, primeiro se calcula o coeficiente de fusão, depois a mobilidade do íon, né, do sódio, na estrutura da cristalina do sólido iônico, ok? Bom, então, Professor, diga lá. esse valor de 1,602 vezes 10 vezes 19 do E, no caso, é padrão? De onde veio esse valor? Ah, sim, não mencionei antes. Então, esse é o valor da carga elétrica, certo? Então, quando você fala de elétrons, no caso, o elétron, ele tem esse valor aqui, só que daí ele seria precedido por um sinal negativo. Aqui ele está positivo, não tem nada de negativo, porque eu estou falando de um íon positivo, certo? Uhum. Que é o Na+. Então, por isso que é esse valor aqui. Então, toda vez que se fala de cargas elétricas, o valor mínimo para elas é esse cara aqui, né? Que seria o valor da carga de um elétron apenas, certo? Então, é o que entra nesse caso aqui daí. Entendi. E o K? O K é a constante de Boltzmann. Ele também é um valor tabelado, não é? O E e o K nessa equação, eles são valores que são fornecidos, que já são conhecidos. O que vai depender, o restante aqui é o D, que vai depender do material, né? O N, que vai depender da valência, que está associada a esse sinalzinho aqui positivo, né? E o T é a temperatura que você vai estar avaliando, só que aqui no caso, né, de graus Celsius, a gente trabalhou com a temperatura em Kelvin. Beleza. Beleza? Então, dando seguimento agora, vamos para 18.49. Porque daí, no caso dos materiais dielétricos, a gente viu bastante a questão da aplicação deles em capacitores, certo? Então, o capacitor é basicamente um dispositivo do circuito elétrico
que você utiliza para armazenar energia elétrica nesse circuito. E basicamente ele é feito de placas metálicas, né, ou placas condutoras paralelas, separadas por uma distância. E esse espaço entre as placas é preenchido com materiais dielétricos, geralmente materiais poliméricos, materiais cerâmicos, ou ainda combinações desses materiais para que você tenha capacitores com capacidade de carga elétrica variada, certo? Então, uma equação que a gente viu que calcula a capacitância entre capacitores que tem essa geometria de placas paralelas separadas por uma distância é essa daqui. C é igual a epsilon, que multiplica A sobre L, certo? Então, o que diz esse enunciado aqui, certo? Então, um capacitor de placas paralelas que utiliza um material dielétrico, εr, de 2,2, possui um espaçamento entre placas de 2 milímetros. Se um outro material que tem uma constante dielétrica de 3,7 for usado e a capacitância tiver que permanecer inalterada, qual deverá ser o novo espaçamento entre as placas? Bom, então por que eu comecei falando dessa equação aqui? Porque a geometria do capacitor vai depender de dois parâmetros aqui, que seria a área das placas, não é? Dividido pela distância de separação entre eles. E esse epsilon está associado ao material dielétrico que vai no meio dessas placas. Existem algumas maneiras de eu representar esse epsilon. Uma é desta forma aqui, que eu posso trocar esse epsilon por este produto. Epsilon R vezes epsilon zero. Então, epsilon zero é um valor conhecido, já ele é tabelado, que seria a permissividade elétrica, certo? Que é a facilidade ou dificuldade de se estabelecer linhas de campo elétrico em um certo volume do espaço. O epsilon zero está associado a essa permissividade elétrica para o vácuo. Então, esse aqui é um valor fixo que não muda. Esse epsilon R é um valor relativo ao material. Então, muitas vezes, quando você multiplica o epsilon zero pelo epsilon R, você vai ter valores como esses daqui, 2,2, 3,7. Então, é uma forma mais prática de você associar essa informação. Então, falou dielétrico, de capacitor, é o material isolante, né, que vai no meio das placas condutoras do capacitor. E está associado ao campo elétrico que você aplica a elas, certo? Então, quando eu tenho um capacitor de placas planas, paralelas, separadas por uma distância, a equação para calcular o valor da capacitância é sempre essa daqui, certo? Então, daqui para cá, eu só troquei o epsilon pelo produto, né? Epsilon R vezes epsilon zero. Porque eu tenho os valores de epsilon R fornecidos aqui. E o valor de epsilon zero eu sei quanto que ele vale, porque ele é tabelado. Eu já vou mostrar ele para vocês ali no próximo slide, ok? Bom, nesse problema, o que está acontecendo? Então, eu vou ter uma certa capacitância quando eu tenho esse material aqui, que eu posso chamar de material 1, tiver entre as placas do capacitor, que ele é caracterizado pelo dielétrico εr igual a 2,2. Quando eu troco de material, quando eu coloco o dielétrico 2, o valor dele pula de 2,2 para 3,7. Então, isso deve alterar a capacitância desse meu capacitor. Então, para calcular isso, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever essa equação aqui duas vezes. E vou considerar, tendo a capacitância com o material 1, que seria relacionado a esse cara, igual a capacitância do material 2, ou seja, se eu quero manter a capacitância igual, eu tenho que alterar um dos parâmetros dessa equação para poder fazer isso. Nesse caso, o que vai ser alterado vai ser a separação entre as placas, certo? A distância entre as placas vai ter que ser alterada se eu quiser manter a mesma capacitância que eu tinha antes e depois, ok? Então, com base nisso, eu posso dizer que a capacitância antes, aqui representada por C1, tem que ser igual à capacitância depois, representada aqui por C2, certo? Então, reescrevendo essa expressão em termos disso, vai ficar aqui, ó, epsilon R1, epsilon 0, A sobre L1, igual a epsilon R2 vezes epsilon 0 vezes A sobre L2. Então, primeiro, por que o A não ganha o subíndice 1 e 2?
Porque eu não estou mudando as áreas do capacitor, é a mesma área de placas deste capacitor. Então, o A vai ser constante. Então, A é igual a na situação 1 é igual a na situação 2. O εr1 e o εr2 muda porque eu troquei de material, olha só, 2.2 para 3.7. E o ε0 não muda porque é o mesmo valor, porque ele é relacionado ao vácuo. E a distância de separação vai ser L1 e L2, eu sei que isso vai mudar, porque eu tenho que alterar um dos parâmetros dessa equação aqui. Então, o que eu fiz daqui para cá? Só substituir o C1 e o C2 pelos valores correspondentes, não é? E daqui para a próxima etapa, eu só reescrevi a equação, certo? Então, C1 igual a C2. Capacitância antes igual a capacitância depois. Bom, como a área é equivalente dos dois lados, eu posso simplificar, eu posso eliminar ela. Aí vai ficar essa expressão aqui. Percebam que o ε0 também pode ser simplificado, porque ele é igual dos dois lados, certo? Então, essa igualdade para se manter, eu posso simplificar o ε0 dos dois lados e a área dos dois lados. Ok, então aqui eu vou ter daí só essa equação aqui. Como eu quero calcular qual vai ser o L2, eu vou isolar ele. Então ele está aqui embaixo, dividindo, eu jogo para cima, certo? E aí eu reescrevo. Então eu vou ficar com essa expressão aqui. L2, que é a distância de separação entre as placas do capacitor, é igual ao dielétrico, não é? Do material 2, dividido pelo dielétrico do material 1, vezes a distância de separação entre eles. Então, nesse caso aqui, vai ficar 3,7 dividido por 2,2 vezes 2 milímetros, que é a separação aqui, certo? Então, calculando isso daqui, eu vou encontrar que, para eu manter a capacitância, neste caso aqui, sem alterar este valor, a distância entre os capacitores vai ter que aumentar. Ela vai ter que passar de 2 milímetros para 3,36 milímetros. Ou seja, tem que alterar um pouco aqui a geometria do capacitor se eu quero manter a capacitância, certo? Uma coisa que vocês podem fazer depois, se vocês quiserem, é verificar qual é o valor das capacitâncias sem alterar essa distância, não é? Então, considero o caso 1 igual a essa expressão aqui e o caso 2 igual a essa expressão aqui. E aí você calcula o valor de C mudando apenas o valor do εr, não é? Então aqui vai ser um e aqui vai ser outro. E o valor dos L's vão ser iguais. E aí você consegue verificar como muda a capacitância se você altera o material e mantém o capacitor, né, com as suas mesmas dimensões, certo? Então, de modo geral, quando você projeta um capacitor aí para um determinado circuito, muitas vezes você pode escolher outros materiais que vão compor o dielétrico dele, justamente para você alterar essa questão aí da capacitância, se for o caso, né? Ou inclusive manter ela igual, beleza? Então a gente já fez lá nos exemplos alguns exercícios relacionados a esse aí da capacitância, né? Então esse exercício ele é similar, só muda um pouco aí a questão dos valores. E aí outro exercício relacionado com a capacitância é o 18.51. O enunciado dele diz a seguinte coisa: considere um capacitor de placas paralelas que tem uma área de 3.225 milímetros quadrados, uma separação entre placas de 1 milímetro e com um material que tem uma constante dielétrica de 3,5 posicionado entre as placas. Então aqui ele descreveu um capacitor para a gente, ele forneceu a área dessas placas, a separação entre elas e o valor do dielétrico, do material dielétrico que está entre as placas, certo? E aí ele quer saber no item A qual é a capacitância desse capacitor e no item B calcule o campo elétrico que deve ser aplicado para que uma carga de 2 vezes 10 a menos 8 coulombs seja armazenada em cada placa, ok? Bom, então,
Para se calcular a capacitância, como é placas paralelas e planas separadas por uma distância L, eu vou lançar a mão desta equação aqui. Então, εr vale 3,5, que foi fornecido no enunciado. O ε0 é aquele valor fixo que eu tinha falado para vocês ali anteriormente, que vale 8,85 vezes 10 na menos 12. Então, esse é o valor do ε0, né, da permissividade elétrica do vácuo. Vezes quem? Vezes a área. Então, percebam que a área ela sofre uma alteração. Ela passa de 3.225 milímetros quadrados para 3.225 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, se eu quiser fazer a conversão, calcular a capacitância em termos do sistema internacional, que é o que vai definindo as nossas unidades, eu preciso converter a área que estava em milímetros quadrados para metros quadrados. Então, esses 3.225 eu multiplico por 10 na menos 6, e aí eu converto de milímetros quadrados para metros quadrados. Diga lá, Alessandra. Eu acho que seu microfone não tá funcionando ali. Digita ali no chat para a sua dúvida. Entendeu ali já? Bom, enquanto você vai digitando ali, eu vou continuando aqui daí eu já vemos ali. Bom, então tem aqui essa relação da área, né, dos capacitores, a separação, que ganhou aqui o 10 na menos 3, né, que é a separação de 1 milímetro entre as placas, e calculando isso daqui, a gente encontra que a capacitância, né, para esses parâmetros que ele forneceu, vai ter que ser algo como 10 na menos 10 faradays. Ou, se eu quiser colocar em termos dessas unidades como mili, micro, nano e picofaraday, eu troco aqui esse 10 na menos 10 por 10 na menos 12, né, que é o valor do pico aqui, né, e mudo aqui essa ordem de grandeza, e aí vira 100 picofarads, beleza? Então, nesse item A aqui, deve-se apenas calcular o valor da capacitância, né, com essas informações do capacitor. Então, geralmente a equação de capacitância, só deixa eu voltar aqui, ela pode aparecer dessa forma, ou desta forma aqui embaixo, certo? Aí o que acontece quando ela aparece dessa forma? Aqui você está considerando o εr, né, que é dado dessa forma aqui, vezes o ε0, que tem esse valor fornecido aqui, beleza? Então, o item A seria basicamente isso aqui. Aí o item B, ele quer que a gente calcule o campo elétrico que deve ser aplicado, não é? Para conseguir armazenar uma carga de 2 vezes 10 na menos 8 coulombs, né? Entre as placas, certo? Então, a gente sabe que para colocar as cargas elétricas nas placas, eu preciso aplicar um campo elétrico externo, que vai estar associado ao potencial aplicado ao capacitor. Então, para calcular isso daí, eu vou partir dessa outra equação aqui para cálculo, né, da capacitância, que é a razão entre a carga entre as placas e o potencial aplicado entre elas. Então, essa é uma outra expressão, né, de maneira mais geral, em que eu vou avaliar a carga pelo potencial aplicado. Enquanto que na equação anterior aqui, eu estou levando em consideração os materiais, não é? E a geometria do capacitor, né? Área, separação, material,
que é o εr. Enquanto que aqui eu levo em consideração a carga que estão nas placas, né, presentes nas placas, dividido pelo potencial elétrico, certo? Bom, então como a capacitância eu calculei no item anterior, eu posso lançar a mão desta equação aqui e fazer uma troca, ou seja, o C e o V eu vou trocar de lugar, não é? Para isolar o V e assim calcular o valor do potencial. A carga é fornecida no enunciado, este valor aqui, e a capacitância eu calculei anteriormente. Então, substituindo esses valores de Q e C aqui, eu vou ter que calcular essa razão entre a carga e a capacitância. E aí eu vou encontrar que o potencial para armazenar esta carga aqui neste capacitor vai ter que ser de 200 volts. Então eu tenho que aplicar uma tensão, né, de 200 volts entre os terminais deste capacitor e assim armazenar aquela carga. Se eu quiser armazenar quantidades diferentes de carga, eu posso alterar isso com alteração do potencial aplicado, presumindo que a capacitância seja fixa, certo? Em circuitos antigos, daqueles rádios, né, daqueles bons e velhos rádios a pilha, ou aqueles rádios ali mais de caráter analógico, quando você tem o capacitor variável, você muda o valor da capacitância, e isso permite com que você possa sintonizar diversas frequências de rádios, não é? Então é mudando a questão dos parâmetros do circuito que isso acontece, né? Então, isso é um exemplo de aplicação, né, dessa questão da capacitância variável, certo? Bom, então aqui eu calculei o potencial, e no caso, para calcular o campo elétrico, eu parto dessa definição aqui, né, que é a razão entre o potencial pela distância que eu considero. Nesse caso, a distância a ser considerada é de 1 milímetro, que é o que aparece aqui embaixo, 1 vezes 10 a menos 3. E o potencial é de 200 volts, certo? Então, 200 por 1 milímetro, né, ou 1 vezes 10 a menos 3, que está convertido em metro aqui, eu sei que o campo elétrico vai ser de 2 vezes 10 elevado na quinta potência, certo? Ou, isso aqui seria algo como 200 mil volts por metro para eu conseguir separar essas cargas entre as placas do capacitor, certo? Considerando esse material dielétrico aqui. Uma coisa que vocês podem verificar depois considera que você não tenha esse material dielétrico, apenas tem um vácuo entre os capacitores. Então esse εr ele vai embora, né? Isso vai ficar com ε0. E aí, tendo ε0, que é esse valor aqui, você pode calcular a capacitância para o vácuo e depois verificar como isso altera toda essa parte aqui, né? Então isso fica só como sugestão mesmo, né? Caso vocês queiram avançar, né? Nesse aspecto aí, certo? Bom, então partindo agora para o 18.54, né? Que é mais aqui um exercício de capacitância, a gente vai tratar agora com outros parâmetros envolvendo aí os capacitores, não é? Diga lá, Alessandro. Ô, professor, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite. Agora ouvindo alto e claro. Desculpa, é que o meu micro tá com teclado ruim. Entendi. Então, naquela questão lá que se você colocou lá, ficou, cadê aqui? Deixa eu voltar aqui. No exercício 18.51, você botou 3.225 mili. Aqui você diz a conversão da área, né? Isso, não é, você colocou a pico, não é a mili? Você diz aqui a conversão da área? Aham. Então, aqui é que é o seguinte, é que a área está fornecida em milímetros quadrados, certo? Aham. E aí o que acontece? Para você converter isso aqui de milímetro quadrado para metro quadrado, você tem que agregar esse 10 na menos 6 aqui.
Então esse 10 a menos 6 é o fator de conversão da área para eu passar de milímetro quadrado para metro quadrado, certo? Certo. Daí depois, a ordem de grandeza que vai aparecer aqui da capacitância, ela é independente. Ela pode ser picofarad, ela pode ser nanofarad, ela pode ser milifarad, isso é independente daí. O que acontece aqui é que esse 10 a menos 6 ele está associado a essa conversão diária apenas, certo? Por quê? Porque a capacitância para ser dada em farads, que é o sistema internacional, eu tenho que considerar uma área em metros quadrados e não em milímetros quadrados, certo? Tá certo, eu compreendi agora. Entendeu? Beleza, Então professor. daí que vem esse 10 a menos 6 aqui daí. Beleza, obrigado, desculpa atrapalhar. Imagina, qualquer dúvida, levantem a mão, não deixem ela se criar. Bom, então, voltando aqui para o 18.54, a gente vai ver outros parâmetros da capacitância. Então, olha só, a polarização P de um material dielétrico posicionado entre as placas paralelas de um capacitor deve ser de 4 vezes 10 na menos 6 coulomb por metro quadrado, certo? Item A, qual deve ser a constante dielétrica se um campo elétrico, não é, de 10 na quinta volts por metro for aplicado? E no item B, qual será o deslocamento dielétrico D? Então, quem são esses valores P e D? Não é a polarização e o deslocamento dielétrico. Então, no caso da polarização, quando você coloca qualquer substância material entre duas placas metálicas e aplica um potencial entre elas, você vai tentar polarizar tudo que é carga elétrica que está entre essas placas, certo? No caso dos dielétricos, que são materiais poliméricos ou materiais cerâmicos, você vai tentar criar uma separação de cargas elétricas no interior deste material. E você consegue isso, mas numa escala muito pequena, o que faz com que apareça um campo elétrico lá dentro, que está associado a essa polarização do material aqui, certo? E aí, quando você desliga o potencial, essa polarização ela vai embora, não é? E aí, para calcular o valor desta polarização no material lá de elétricos que eu passei para vocês, e até mesmo nos livros que vocês têm ali do AVA, né, que abordam essa parte dos materiais, de ciência dos materiais que abordam os dielétricos, tem uma equação como essa daqui, que pode ser, né, utilizada para calcular no item A aqui, não é? Essa constante dielétrica, né, o εr que a gente usou ali no exercício anterior. Em termos do que? Desse vetor polarização P, do ε0, não é? Que é a permissividade do vácuo, vezes o campo elétrico aplicado, mais 1, certo? Então, só substituindo aqui no lugar do P, esse 410 na menos 6, vezes o campo elétrico, né, que é 10 na quinta, mais 1. Então, aqui vai ser encontrado um valor de 5,52 para esse caso aqui, certo? Então, esse é um dos parâmetros ali também associado à capacitância. Já no item B, ele quer saber qual será o deslocamento dielétrico. Então, esse deslocamento dielétrico, ele está associado com a polarização, certo? E com o campo elétrico através desta equação aqui, certo? Então, se eu não tiver meio material, o que vai acontecer? O deslocamento elétrico vai ser o produto, não é, entre o ε0 e o E. Mais para frente, quando vocês forem lá, chegarem lá na disciplina de eletromagnetismo, a gente vai verificar que isso aqui está associado, não é, às equações de Maxwell, não é, a questão do estudo, né, dos campos elétricos em meios de vácuo, por exemplo. Então, se eu não tenho meio material, P vale 0, aí só vai ficar D igual a ε0 vezes E, que seria uma espécie de outra forma de escrever um campo elétrico, certo? Então, nesse caso aqui, como eu tenho P, seria o campo elétrico no interior do material, e eu chamo de D só para diferenciar desse E que aparece aqui externamente nas placas do capacitor, certo? Então, quando ele fala de deslocamento dielétrico, D seria uma espécie de campo elétrico no interior de um meio material,
É isso que esse D representa, certo? Então, o valor de D, nesse caso aqui, vai ficar igual a ε0, né? 8,85 vezes 10 a menos 12, que multiplica o campo elétrico, 10 na quinta, mais 4 vezes 10 na menos 6. E aí o valor de D está aqui, 4,89 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro quadrado, certo? Então, esse D também ele pode ser encarado como o campo que você obtém na superfície do dielétrico. Então, se você fosse medir ali em relação à área, qual seria o valor, né, do campo? Né? Seria relacionado a isso daqui, certo? Então, esse é um dos parâmetros a mais que a gente tem aí nessa questão dos capacitores. Então, além de D, tem o P e os valores de capacitância potencial que a gente já viu ali nos exercícios anteriores, ok? Dúvidas nesse daqui? Se tiverem, podem falar à vontade aí. Não? Então, vamos avançar, ok? Bom, 18.5. Então, 18.5 agora, ele vai trabalhar um pouco mais dos parâmetros do capacitor. E aí ele diz a seguinte coisa no enunciado dele. Uma carga de 2 vezes 10 na menos 10 coulombs deve ser armazenada em cada placa de um capacitor de placas paralelas, que possui uma área de 650 milímetros quadrados e uma separação entre placas de 4 milímetros. No item A, qual é a voltagem necessária se o material com constante dielétrica de 3,5 for posicionado entre as placas? No item B, qual a voltagem seria necessária se fosse utilizado vácuo? No item C, quais são as capacitâncias para o item A e B? E no item D, calcule o deslocamento dielétrico do item A e no item E, calcule a polarização do item A. Então, o que acontece aqui é como se eu fosse construir um capacitor, não é? Eu pego duas placas metálicas, que tem essa área aqui de 650 milímetros quadrados, e quero colocar essa carga elétrica aqui. Para fazer isso, eu sei que entre essas placas eu vou colocar um material que vai ter esse valor de constante de dielétrico, 3,5, certo? E depois, para efeito de comparação, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse material dielétrico e vou considerar apenas o vácuo entre as placas do capacitor, certo? Bom, então o que eu sei das equações de capacitância? Que eu posso calcular a capacitância como uma razão entre a carga, pelo potencial aplicado entre as placas, ou como essa relação aqui, do εr vezes o ε0, vezes a área das placas, dividido por L. Então, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque essa equação e essa equação aqui relacionam as informações que eu tenho com a informação que eu quero. Por quê? A capacitância explícita, não é? O C, não vai aparecer, não vai ter importância aqui. O que eu quero saber é relacionar o potencial com a carga e potencial e carga com as dimensões do capacitor, certo? Então eu vou escrever somente que esse termo aqui, Q sobre V, é igual a esse termo aqui. Como eu quero isolar o V, eu posso simplesmente inverter os dois lados da equação. E aí eu mantenho a igualdade. Então aqui eu tinha Q sobre V, eu só inverti, joguei o V para cima, o Q para baixo. Mas se eu faço isso do lado esquerdo, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado direito para manter a igualdade. Então, o que estava embaixo do lado direito, joguei para cima. Então o L foi para cima e o εr, o ε0 e o A foram para baixo, certo? O Q que estava aqui dividindo, eu joguei ele multiplicando. Aí eu encontrei essa expressão para o V, que depende da carga, da separação entre as placas, da área e dos parâmetros do dielétrico, certo? Então, percebam agora que eu só vou substituir os valores. Então, quem é a carga? 2 vezes 10 na menos 10.
quem é o comprimento, não é a separação, é 4 milímetros, então eu tenho que escrever em metros, então 4 vezes 10 a menos 3. Aqui embaixo, quem que é εr? 3,5, foi fornecido aqui. Quem que é o ε0? 8,85 vezes 10 a menos 12. Quem que é a área? Novamente, eu tenho que converter essa área de milímetros quadrados para metros quadrados. Então, aparece o 10 a menos 6 aqui novamente, certo? Então, calculando isso daqui, eu vou encontrar que o potencial para esse primeiro caso aqui, né, vai ser de 39,7 volts. Então, esse potencial que eu tenho que aplicar entre as placas, contendo este dielétrico para ter essa carga armazenada entre as placas, ok? Bom, agora, e se eu quisesse tirar o dielétrico, não é? Tirar esse material do meio do capacitor e colocasse apenas o vácuo, né? Apenas espaço vazio. Qual seria o potencial que eu devo aplicar? Bom, então, para eu calcular isso, eu vou pegar uma modificação da equação do V. Então, observe que aqui V é igual a QL sobre ε0 vezes A. Então, quando eu tenho apenas o espaço, ou seja, não tenho meio material físico entre as placas, o εr pode ser desconsiderado, eu posso tirar ele. Matematicamente, se você quiser dar uma justificativa para isso, você pode dizer que quando você tem um vácuo, o εr vale igual a 1, que daí não altera em nada aqui os princípios da equação, né? Ela vai ficar equivalente. Então, vai ficar potencial igual a QL sobre ε0 vezes A. O que é esse valor aqui? A separação está aqui em metros, a área também está dada aqui em metros quadrados, e o valor do ε0 está aqui. Então, percebam que agora o potencial ele passou para 139 volts. Então, eu tenho que aplicar um potencial maior se eu quiser armazenar a mesma quantidade de cargas nas placas quando eu tenho um meio vazio. Então, foi através desse tipo de estudo, não é, que se verificou que você podia ter capacitores com cargas ou capacitâncias de cargas diferenciadas dependendo do tipo de material que você coloca entre as placas, não é? Então, você pode ter um aumento, né, na quantidade de cargas ou uma diminuição, certo? E aí, no caso aqui, o potencial elétrico é maior, né? Então, tem que aplicar 139, né, volts em vez de 39,7. Então, quase uma diferença aí de 100 volts, não é? Do ponto de vista de fontes energéticas, isso aqui tem toda uma diferença, né? Toda uma questão de eficiência energética que está envolvida neste processo, certo? Então, no item, comparando o item A e o item B, a gente vê que o dielétrico ele tem essa diferença predominante aí no caso dos capacitores. Bom, e aí no item C, ele diz a seguinte coisa: quais são as capacitâncias para os itens A e B? Bom, então, qual seria o valor em termos de capacitância para os dois casos? Então, eu posso usar aquela equação Q sobre V, não é? Porque o valor da carga eu já sei, e os potenciais eu calculei dos itens anteriores, certo? Então, no caso aqui, quando tem um dielétrico, C vai ser igual a 2 vezes 10 na menos 10, divididos por 39,7. Aí você consegue uma capacitância de 5,04 vezes 10 na menos 12, ou 5,04 picofarads. Agora, percebam esse valor aqui embaixo, quando você tem que aumentar o potencial. Vejam que a capacitância, ela diminui, certo? Então, se a gente pensar na capacitância como termos de energia que eu consigo colocar no capacitor, eu armazeno menos energia se eu tiver apenas o vácuo, se não tiver um material dielétrico entre os capacitores, certo? Você cai aqui de 5,04 para 1,44, certo? Então isso aqui ajuda a entender essa questão da energia que você consegue armazenar num capacitor, certo? Bom,
Então, dando seguimento, né? O item D, ele pede para calcular o deslocamento de elétrico. No caso do deslocamento de elétrico, ele é dado por aquela expressão, né? D é igual a ε0 vezes E mais P. Só que eu não tenho o valor de P, certo? Essa questão da polarização eu não sei. Ele pede para calcular isso, inclusive, no próximo item. Então, eu posso lançar mão de uma expressão que relaciona P com os parâmetros que eu estou trabalhando até agora. No caso, essa expressão que está aqui, né? P, né, que é o vetor polarização, é igual a ε0, que multiplica εr menos 1, vezes o valor do campo elétrico aplicado, certo? Então, se eu pegar isso daqui e substituir no lugar de P, eu vou ter essa expressão aqui. Então, olha só, ε0 vezes E está aqui, mais tudo isso daqui que eu estou indicando com o mouse é o valor de P. Aí, se eu fizer uma distributiva aqui, ou seja, pegar esse ε0, multiplicar εr e multiplicar o E, eu vou ter isso daqui. Então, olha só, ε0 vezes E, está aqui, mais primeiro produto aqui, ε0, εr vezes E, menos, que vem daqui, né, ε0 vezes E. Então, esse termo menos ele mesmo é igual a zero. Então, ele soma. Então, por isso que aqui vai ficar D igual a ε0 vezes εr vezes E. Só que a definição de campo elétrico é o quê? Potencial pela distância de separação entre as cargas, certo? Então, por isso que eu escrevi aqui V sobre L, não é? Porque o potencial eu tenho, né? E a separação entre as placas eu também tenho. Então, eu só reescrevi uma equação para D. Então, D vai ficar igual a esta parte matemática aqui, né? 8,85 vezes 3,5, que é esse εr, vezes 39,7, que é o V que está aqui, divididos por 4 vezes 10 a menos 3, que é a separação de 4 milímetros entre os capacitores, entre as placas do capacitor. Então, isso vai me dar um deslocamento elétrico, nesse caso, né, de 3,07 vezes 10 a menos 7 coulombs por metro quadrado, certo? Então, esse aí é o deslocamento para o caso do item A. Se eu quisesse calcular isso aqui para o caso do vácuo, seria basicamente D igual a ε0 vezes E, porque o valor da polarização seria igual a zero, certo? E aí eu teria o valor desse deslocamento ali só no meio do vácuo, beleza? Bom, e por fim, a polarização é calculada por aquela expressão que foi dada ali anteriormente, né? P igual a ε0 vezes εr menos 1 vezes E, certo? Então, tendo aqui os parâmetros, não é? Eu só vou substituir aqui o E por V sobre L, justamente por causa daquela relação, porque eu tenho o potencial e tenho a separação entre as placas, para poder fazer aparecer esses valores ali na equação. E aí, substituindo aqui pelos outros parâmetros, eu encontro que a polarização nesse caso vai ser de 2,20 vezes 10 na menos 7 coulomb por metro quadrado, ok? Então, esse 1855 basicamente tratava disso, não é? De você trabalhar com a determinação dos parâmetros de capacitância, potencial, polarização e deslocamento elétrico do capacitor envolvendo um certo material. Mas aqui reforço alguns pontos importantes do conceito. Primeiro, que a capacitância ela é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à tensão aplicada entre as placas. Tanto é que a gente verifica isso, né? Que quando você tem aqui um potencial menor, que é o caso do item A... Opa, avançou demais. Quando você tem um potencial menor, que é o caso do item A, o valor da capacitância é maior. Então, lá para 39,7, você tem aqui uma capacitância de 5,04 picofarads. E quando você aumenta para 139, porque foi a necessidade, né? Quando você tirou meio material, a capacitância caiu para 144 picofarads.
faradays, ok? Bom, então o que eu tinha para passar para vocês aí desses exercícios era isso, não é? Também coloquei logo abaixo lá do arquivo, né, que tem esses exercícios da lista 3, tem as respostas dessa lista, não é? E aí, se vocês quiserem resolver mais alguns daqueles exercícios que não foram indicados nas listas, né, com base naqueles enunciados que eu passei ali do capítulo 18, fiquem à vontade, podem resolver, não é? E aí, se vocês precisarem de respostas, só me digam qual que vocês querem que eu posso passar para vocês. Bom, e aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição de vocês agora aí para eventuais esclarecimentos. Professor, Pá, diga lá. você pode passar para mim aquele negócio por e-mail lá, os valores? Você diz Professor, dos livros lá? Isso. Posso, com professor, tá certeza. escutando? Show. Pode, diga lá, Alessandro, estou ouvindo. Essa minha internet tá ruim hoje. Tá escutando, professor? Pode falar. Não. Alessandro, tá me ouvindo? Posso passar meu e-mail para o senhor? Pode, Anderson, manda lá. Se quiser colocar ali no chat, daí eu já te respondo ali na sequência, depois que eu sair daqui daí. Aquele número do Avogadro, professor, ele é padrão também, né, professor? Sempre é 6,022, né? Vezes 10 é 23, né? Isso, esse também ele é padrão, esse também não vai mudar nunca. É que a gente não acredita, né? Tem tanto valor aqui na conta, assim, para achar essa massa específica, tanto valor quebrado, assim, que... Uhum. Essa parte mais chatinha aqui, né, da parte inicial aí de materiais elétricos. Dali mais para frente a gente vai trabalhar daí com outras unidades de grandeza, outros valores que vão ser um pouquinho mais camaradas daí. Beleza.